Meus amigos, esse vídeo de hoje se destina a comentar brevemente uma questão que parece ser um drama de consciência para muitos, uma verdadeira obsessão, né, e que paralisa os estudos de muitas pessoas. Eu já observei na minha caixinha de perguntas do Instagram várias pessoas me mandando a mesma pergunta diversas vezes, né, a respeito da ordem dos estudos, né, a forma de estudar, o método. Isso parece ter se tornado realmente um fetiche para muitas pessoas, né? É evidente que essa ordem existe, né? E aí, esse é o primeiro ponto que nós devemos destacar aqui. Existe uma ordem das disciplinas, né? E essa ordem corresponde... Bom, em primeiro lugar, existe a ordem intrínseca, né? A ordem intrínseca que corresponde à ordem hierárquica dos objetos das próprias ciências. Cada ciência tem um objeto e esses objetos, na realidade, se hierarquizam, né? Então, é preciso que nós vençamos um pouco essa visão que é kantiana, que já foi chamada, me esqueço agora o autor que falou isso, de ditadura do método, né? A ideia de Kant de que é o método que vai ser o elemento principal na estruturação de uma ciência. Isso não é verdade, né? A partir daí, dessa visão kantiana, né, de que nós não temos conhecimento objetivo da realidade, portanto, as ciências seriam, na verdade, dos fenômenos, né? Nós teríamos o conhecimento fenomênico, ou seja, do mundo para nós, né? Não da coisa em si, fez com que todas as próprias categorias, né, de Aristóteles, Kant, voltou para o entendimento humano. Então são as categorias da nossa inteligência, tal como ele as descreve, com um certo brilhantismo, mas um brilhantismo de louco, né, na sua lógica transcendental, né, dentro da crítica da razão pura. É evidente que as coisas não se passam assim, né? Então, a partir daí, o método passa a ser visto como elemento principal. Então, basta você ter um olhar um pouco diferente para certa ciência, para certo objeto, perdão, que você estruture uma ciência nova. Então, eu posso olhar, por exemplo, o fato, né, da economia, né, e fazer uma sociologia da economia, uma psicologia da economia, ou encará-la sob o ponto de vista das ciências naturais, fazer uma biologia da economia. É evidente que são coisas ridículas, né? Porque são perspectivas, né, e métodos também. A forma de você estudar, né, se você adotar um método diferente, são métodos que não cabem àquele objeto. Então existe uma adequação necessária do método ao objeto. O objeto é o principal, né? Então, é a hierarquia dos objetos das ciências que vão formar uma ordem das disciplinas, eu digo ordem intrínseca. Agora, quanto aos estudos, né, não necessariamente a ordem vai ser a mesma. Santo Tomás de Aquino já dizia, e nós vamos voltar a isso no final desse vídeo, que nós devemos ir sempre daquilo que é mais simples para o mais difícil, né? É evidente que o intelecto humano funciona assim, nosso intelecto é discursivo, né? A verdade, para nós, ela vem pela experiência, pelos dados dos sentidos, ela vem por abstração, então ela requer certo trabalho, né? E é preciso que nós nos acostumemos com esse trabalho, é preciso que nós tenhamos tempo para adquirir certos conhecimentos. Então, é natural que nós procuremos o que é mais simples antes. Existe um curso maravilhoso do professor Carlos Noguet, que foi gravado, eu creio que em 2015 ou 2016, acho que foi 2015, chamado A Ordem das Disciplinas. Esse curso está disponível gratuitamente no seu canal no YouTube, eu acho que é Carlos Noguet Tomismo o nome, e vocês vão poder ver lá, são várias aulas, né, em que isso tudo é muito bem explicado, a questão de como as ciências devem seguir uma certa hierarquia, né? E como, para alcançar a sabedoria, e é isso que eu falo, né? Esses estudos não são destinados a qualquer coisa, né? Essa ordem nos estudos ela é importante para quem quer alcançar a sabedoria. Então, se você deseja isso, saiba em primeiro lugar que isso vai levar muito tempo, né? Em segundo lugar, você primeiro precisa dominar certas ciências propedêuticas, ou seja, certos conhecimentos que não dizem respeito à própria sabedoria que você deseja alcançar, mas que são instrumentalmente importantes, né?
primeira delas é o domínio da própria língua. Então, o conhecimento da gramática, o conhecimento da estilística, né? Certos conhecimentos de retórica, isso é necessário. Né? Também nós podemos dizer a literatura, né? Eu já gravei aqui nesse canal um vídeo a respeito da importância da literatura, recomendo que vocês assistam. Sem também esses fetiches, né? De, não, eu preciso agora ficar 20 anos lendo literatura antes de começar a estudar qualquer coisa. Isso aí é ridículo, né? Infelizmente, nesse sentido, eu acho que o Olavo de Carvalho fez muito mal, né? Porque ele educou uma geração inteira a pensar desse modo, né? Que você precisa ter uma vastíssima cultura literária antes de começar a investigar qualquer outra coisa, né? E isso simplesmente não faz sentido, né? Não quer dizer que ele colocasse as coisas exatamente dessa forma, mas é assim como a maioria dos seus alunos interpretam e é assim que o seguem, né? Então, existe também um fetiche muito grande em relação à literatura, né? E isso é um risco. Em qualquer etapa do conhecimento, você acabar se perdendo, né, no percurso. Outra ciência propedêutica, propriamente dita, é a lógica, né? A lógica que você deve dominar instrumentalmente e não transformá-la também num estudo de anos, de décadas, né? Porque senão você acaba se perdendo naquilo ali e você jamais vai ter capacidade, você vai até criar certos vícios, né? Com um olhar excessivamente lógico a respeito de tudo. Vai querer transformar tudo em discurso, vai querer transformar tudo em sequência de proposições, né? Vira realmente um vício. Então também não se deve-se ter esse cuidado, né? Existem certas ciências que são preparatórias, existem certos conhecimentos que são necessários para que você inicie a busca da sabedoria, né? Quanto às ciências propriamente ditas, elas devem seguir certa ordem. É evidente que a ciência do ponto de vista do intelecto humano, né, e da luz da razão natural, a ciência, a rainha das ciências, por assim dizer, é a metafísica, né? E todas as outras ciências, Carlos Nogueira explica isso muito bem, são como se fossem partes potenciais da metafísica, né? E elas entre si também se hierarquizam mais ou menos, né? Agora, é preciso também ter cuidado para não se perder em nenhuma delas nesse caso, né? E é aí que vai surgir o problema principal, né, que eu acho no estudante que deseja avançar nos seus estudos, é que em algum momento vai surgir uma ciência da sua preferência, na qual ele vai acabar estacionando, né? É impossível planejar absolutamente tudo que você vai estudar, é impossível esgotar o conhecimento adquirido em qualquer ciência. Não se consegue fazer isso, né? A vida humana é muito breve, é muito curta, então é preciso ter certa prudência ao passar a investigar certas coisas com minúcia, a não ser que você queira se tornar um especialista, mas se você não quiser, é preciso ter cuidado nesse percurso. É simplesmente inviável, chega a ser infantil achar que um estudante, sei lá, de 20 anos de idade vai elaborar todo o plano de estudos que ele vai ter ao longo da sua vida inteira. Não, agora eu vou passar 5 anos estudando gramática e lógica, 5 anos estudando física, depois eu vou passar para ética, política, depois eu vou estudar metafísica, aí quando eu chegar aos 50 anos de idade, eu vou estudar teologia sagrada. Isso é patético, né? Imaginar que uma pessoa vai seguir esse programa. É óbvio que não vai. É óbvio que em algum momento, algum interesse mais forte vai surgir, né? E é preciso ter cuidado com isso. Outro problema também é o de querer julgar uma ciência pela outra, né? Há muitas pessoas que, justamente por não terem conhecimento em ciências mais elevadas, que fundamentam essas outras que você deve estudar antes, né? Se você for seguir rigorosamente a ordem das disciplinas, vai surgir esse problema. Você não tem uma fundamentação para aquela própria ciência que você está estudando, que só vai aparecer quando você dominar outra. Então você vai querer julgar conhecimentos que estão acima da sua capacidade, né, que você ainda não conhece, com base naquele pouco que você dominou. Uma outra tentação que surge é o chamado cronocentrismo, que é você julgar outras épocas por aquilo que se diz na sua. Em toda questão que se estuda, é essencial elaborar uma bibliografia com
tudo aquilo que se disse, ou pelo menos o principal, né, os clássicos, as obras mais importantes, que foram escritas em várias épocas, né, estudar outras perspectivas também e entender os debates internos dessa época. Não adianta ficar só com a voz dominante, né, é preciso também entender quais eram aqueles que discordavam da voz dominante, entender como se estruturavam os debates numa certa época e entender toda a complexidade, todo o esforço, toda a energia que se gastou, né, investigando certas questões ao longo dos tempos. Senão você não vai conseguir entender realmente, né, o status questionis, né, o estado em que a questão se encontra atualmente. Mesmo que ele seja posto com perfeição para você, se você não tiver o histórico, você não vai entender toda a riqueza daquilo. Você não vai entender de que aquela questão é feita historicamente, né? Como ela evoluiu para chegar naqueles termos. E às vezes esses termos estão muito mal colocados, você vai descobrir que precisam ser completamente reformulados. E isso acontece periodicamente, né? Isso não só para vantagem da filosofia tomista, viu? Mas frequentemente há certas questões que na antiguidade, né, já tinham sido muito melhor formuladas do que hoje. E você vê filósofos e cientistas, né, batendo cabeça, tentando investigar uma questão que, na verdade, bastava um pequeno ajuste conceitual para conseguir compreender, né? Então, esse é um perigo também muito grande. Outro perigo muito grande nos estudos é o excesso, né, de disciplina transformado num fetiche. É a pessoa que busca organizar todo o seu dia como se fosse uma espécie de monge, né? Não, agora eu vou estudar. Existem pessoas que cronometram, né, o tempo de estudo. Não, agora eu vou estudar 2 horas. Aí pega o relógio, o cronômetro, ajusta. Isso não é a maneira adequada de se lidar com conhecimento. A não ser que você queira fazer um concurso público, né, para você passar numa prova. Aí sim, porque você está querendo adquirir certos conhecimentos técnicos que tem um prazo de validade para você. Assim que você fizer a prova, você passou na prova, você esquece. Mas você não está adquirindo sabedoria nenhuma. Você está, na verdade, entulhando a sua cabeça de certos conhecimentos que você não adquire de fato, mas você quer com outra finalidade, né? Então, realmente, nesse caso, vale a pena você cronometrar os estudos, seguir uma disciplina espartana. Mas há pessoas que querem, eu já conheci várias pessoas que fazem isso, várias pessoas, que querem seguir uma disciplina muito rigorosa a vida inteira. Você vai enlouquecer, não vai conseguir, né? E depois acaba desistindo mesmo de levar qualquer estudo sério. É preciso que também se dê certa margem à desordem. Não é bom ser desordenado fundamentalmente, né? Mas certa desordem, né, ela é necessária até para manter uma outra ordem mais profunda, que é a nossa ordem interna, né, que tem certa desordem, né? A nossa homeostase mesmo, em termos biológicos, né? É preciso que haja certa margem, né, para que você possa seguir os seus interesses do momento, né? Então, não tenha medo, né? Existem pessoas que estão ficando neuróticas com isso. Não, agora eu estou morrendo de vontade de ler uma certa coisa, mas eu não posso porque eu preciso seguir aqui a ordem da disciplina. Você vai enlouquecer, assim. Você vai perder todo o interesse pelo estudo. E, aliás, o seu estudo não vai ser muito frutífero porque você não está interessado naquilo, né? Agora, não é qualquer curiosidade que você tenha que você vai abrir um livro novo, porque senão você não termina livro nenhum, que é o que acontece com outras pessoas, né, que ficam lendo ao sabor dos seus interesses momentâneos e acabam não terminando nada, né? Já vi também muitas pessoas assim. Isso porque trocam, né, a virtude da estudiosidade, né, pela vã curiosidade. Então é a pessoa que ela não tem um interesse verdadeiro naquilo, mas aquilo despertou uma curiosidade no momento. Uma curiosidade que não vale a pena ela investir muito tempo naquilo, né? Se você percebe que uma hora aquele seu interesse vai embora, que você vai abandonar aquilo,
Então, nem comece a ler livro nenhum, né? Não siga receitas de outros, né? Isso é muito difícil. Muitas pessoas, principalmente por conta da popularidade do livro, que é muito bom, A Vida Intelectual, né, do padre monge, né, Antonin Saint-Onge, que foi escrito 100 anos atrás. Um livro excelente. Eu acho que esse livro é muito bom para despertar em muitos uma vocação intelectual. Ou seja, para a pessoa realmente entender qual é a dignidade, o valor, a importância daquela vocação, né? E não se deixar vencer por circunstâncias externas, né? Não se deixar vencer pelas exigências mesquinhas de outras pessoas, de outros grupos, e realmente despertar para a sua vocação como uma missão, né? Nisso eu acho brilhante, né? E também esse livro tem passagens muito bonitas, né? Como a comparação da forma como a verdade transparece por meio da obra de cada indivíduo como instrumentos diferentes, né? Que vão tocar a mesma melodia, mas cada um tem um timbre próprio, né? Essas comparações, essas imagens são muito bonitas, e Saint-Onge, sem dúvida, é um autor que escreveu muito bem. Mas as dicas práticas que ele dá a respeito de estudos, eu jamais segui isso e recomendo que ninguém siga, porque é um excesso de disciplina, né? Que talvez para um monge dominicano como ele era, funcionasse muito bem, porque já era uma vida muito regrada, né? Mas para leigos, né, que trabalham, que têm outros compromissos, que têm família, vocês não vão conseguir fazer isso, né? Então não exijam de vocês mais do que aquilo que vocês querem, né? Não estudem também menos do que vocês querem, porque vocês estabeleceram que vão estudar só 2 horas por dia. Não, se você tem tempo disponível, estude o quanto você quiser, o quanto você puder. O estudo deve ser prazeroso. Às vezes ele não vai ser. Às vezes ele tem certos elementos que são árduos, né? E que são necessários para que você possa mais tarde alcançar a sabedoria. Mas também não... As pessoas são neuróticas demais com essas coisas, né? Isso chega a me assustar, realmente me assusta. Se fosse por mim, eu sequer gravaria esse vídeo, não faria essas observações, mas elas são necessárias e eu vejo que é preocupante. Há pessoas que estão realmente sofrendo por causa disso, né? Então, é necessário fazer certos esclarecimentos, né? Um outro ponto que eu acho muito importante é entender como essa ordem se estrutura em si mesma e como ela vai se adequar aos diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de personalidade, de temperamento, né? Então é óbvio que não é que você vai submeter tudo ao seu temperamento, esse é o vício de outros, né? É um outro perigo, né, da vida intelectual, da vida de estudos. É querer submeter toda a disciplina, toda a ordem ao seu temperamento. Ou seja, de certa forma, você está se diminuindo, né? Você está diminuindo também aqueles seus estudos, aquilo que você quer alcançar. Ora, se você quer alcançar algo que é superior, de certa forma você se transcende, né? Então você precisa lutar contra algumas paixões suas. Paixões que são amesquinhantes. Então, vença também os vícios próprios, né? Os vícios dominantes do seu temperamento. Mas também não passe o tempo todo nesse estado de tensão. A tensão permanente vai destruir o seu interesse. Falo também por conta do meu próprio histórico, né? Eu falei aqui sobre a ordem das disciplinas. Eu confesso para vocês que eu jamais a segui. Jamais, né? Os meus estudos foram, a não ser em certos períodos curtos, em que eu desejava adquirir conhecimentos mais específicos, os meus estudos foram prodigiosamente desordenados, né? Às vezes de modo vicioso, né, seguindo só o interesse do momento, mas geralmente não. Realmente por conta de conhecimentos que eu não sabia que eram essenciais, e quando descobria que precisava daquilo, eu corria atrás, né? Então é importante também ter cuidado, né, para não transformar essa ordem no fetiche, né? E por que eu creio ter conseguido alguma coisa com esses
16, 17 anos, desde que eu comecei a estudar seriamente, né? Eu comecei com 14, agora estou com 30, 16 anos. Eu creio que é porque, por mais que eles tenham sido desordenados, né, e é possível perfeitamente, né, indivíduos que estudam com desordem, né, alcançar muita sabedoria, porque a ordem, como eu disse, a hierarquia das ciências, a hierarquia dos conhecimentos, ela corresponde, né, à hierarquia dos objetos que essas ciências tratam, dos quais elas tratam, né? Então essa ordem pode se espelhar também na mente humana, é óbvio. Não é porque você estudou... É bom dar esse exemplo porque ele também é uma via de mão dupla, né? Não é porque você estudou certos assuntos de física antes de ter estudado matemática que você não vai poder compreendê-los. Agora, certos conhecimentos instrumentais de matemática são necessários, são pré-requisitos para dominar certas áreas da física, certos conhecimentos da física, né? Mas você não precisa esgotar todo um conhecimento antes de passar para outro, né? Não enlouqueçam com isso, pelo amor de Deus. Para encerrar esse vídeo, que na verdade se destina mais a tranquilizar certas pessoas, eu vou ler para vocês uma carta muito conhecida de Santo Tomás de Aquino a um monge amigo seu, que foi intitulada mais tarde de De Modo Studendi, do modo de estudar, na qual ele dá 13 conselhos bastante simples, né? Mas que, se forem seguidos, eles vão prevalecer sobre qualquer ordem. Se vocês não conseguem seguir um ordenamento nos seus estudos, se vocês não conseguem ter disciplina pessoal, né, tentem ao menos seguir, né, esses conselhos. Alguns deles falam de disciplina, mas tentem segui-los na sua essência, né, e vocês certamente vão ter muito sucesso, muito mais sucesso do que outros que estudam como se fossem robôs, né, e que, no fim das contas, acho que depois de alguns anos esquecem de metade do que tinham estudado, né, porque o fizeram como que para cumprir tabela, né, para cumprir um cronograma que para eles não corresponde a nada. Sobre o modo de estudar. Já que me pediste, Frei João, irmão para mim, caríssimo em Cristo, que te indicasse o modo como se deve proceder para ir adquirindo o tesouro do conhecimento, devo dar-te a seguinte indicação. Deves optar pelos riachos, e não por entrar imediatamente no mar, pois o difícil deve ser atingido a partir do fácil. E assim, eis o que te aconselho sobre como deve ser tua vida. 1. Exorto-te a ser tardo para falar e lento para ir ao locutório. 2. Abraça a pureza de consciência. 3. Não deixes de aplicar-te à oração. 4. Ama frequentar a tua cela, se queres ser conduzido à adega do vinho da sabedoria. 5. Mostra-te amável com todos, ou pelo menos esforça-te neste sentido. Mas com ninguém permitas excesso de familiaridades, pois a excessiva familiaridade produz o desprezo e suscita ocasiões de atraso no estudo. 6. Não te metas em questões e ditos mundanos. 7. Evita, sobretudo, a dispersão intelectual. 8. Não descuides do seguimento do exemplo dos homens santos e honrados. 9. Não atentes a quem disse, mas ao que é dito, com razão, e isto confio à memória. 10. Faz por entender o que lês e por certificar-te do que for duvidoso. 11. Esforça-te por abastecer o depósito de tua mente como quem anseia por encher o máximo possível um cântaro. 12. Não busques o que está acima de teu alcance. 13. Segue as pegadas daquele São Domingos, que, enquanto teve vida, produziu folhas, flores e frutos na vinha do Senhor dos Exércitos. Se seguires estes conselhos, poderás atingir o que queres. Saudações.